Feriado 1º de maio. Bom dia, Fabi. Bom dia, Fred Júnior. Bora trabalhar, piloto. Dia do Bora trabalho. trabalhar. Apostos aí dentro da cidade. A gente está aqui com Rafa Martins. É bom, hein? A pessoa acordou agora, hein? Maurício Martins e Rafa BG, que eu tava aqui. Não posso falar mais Rafael Bergamo, é isso? Rafa BG. Rafa BG, que está muito pops nas redes sociais. Mas vamos lá, Maurício Martins. O que temos hoje? Bom dia a todo mundo. Essa semana foi uma semana agitada na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no país que está tudo de cabeça para baixo. Nós tivemos helicóptero do PCC que foi confirmado que pousou no Palácio dos Bandeirantes para assistir jogo no Morumbi. Nós temos o PP que foi absolvido de toda aquela conversa de impugnação da chapa por causa de uso de mulheres de forma indevida aqui para o município, mas a principal nota e a principal notícia da semana é o prefeito que tem recebido muitos convites para sair do país, para visitar outras culturas, mas tem recusado todos, porque se ele vai e o vice assume, o vice fica inelegível e não consegue sair candidato a nada. Então eu acho que existe uma expectativa no município do vice-prefeito sair candidato a qualquer coisa, né, Rafa? Verdade, Martins. Bom dia a todos, bom dia, Fabi, bom dia, Martins, bom dia, Fred, Ali, ouvintes. Verdade, Martins, tem essa questão, né, a relação do Ricardo Nunes, nosso prefeito, com o vice, o coronel Melo Araújo, coronel da Polícia Militar, foi comandante do Rota, é um braço armado, né, do Bolsonaro. A gente tem que resgatar um pouquinho a relação. O vice, né, do Ricardo Nunes não foi uma escolha do Nunes, sim, mas sim uma imposição, né, do Bolsonaro pelo nome do coronel. Foi uma troca por apoio. Foi uma troca de apoio. Com certeza, Ricardo Nunes sabe da importância do apoio da direita forte para ele. E só que, como não foi uma escolha, essa relação começou a ter alguns desgastes durante a gestão. Como não podia ser diferente, né? Um coronel que comandou a rota não é uma pessoa fácil, não é uma pessoa que realmente seja realmente comandada. Então, quando ele assumiu como prefeito interino, tomou decisões sozinho, fiscalizou secretarias. Então, demitiu secretários. Então, gerou um desgaste, né, de certa forma, nessa relação. E agora o Ricardo Nunes vê uma grande oportunidade de repente, emplacar o Araújo Melo no Senado. Qualquer lugar longe dele, seria assim, né? Uma saída que todo mundo fica feliz, né? Claro que se o coronel ganha para Senado, é uma grande projeção, fortalece o grupo. E o Nunes pode depois negociar essa vaga de vice de uma forma que ele fique mais feliz. Agora, o curioso, né, Maurício, dessa história toda, a gente acompanha o prefeito Ricardo Nunes diariamente. E ele está sempre ali cercado por secretários, está sempre cercado, muitas vezes até pelo presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado. Mas nunca o coronel aparece. Então, essa ruptura aí que o Rafa fala já começou na campanha, né? O vice-prefeito foi empurrado goela abaixo da coligação pelo Bolsonaro. O prefeito já tinha o apoio do PL aqui, que na época quem tocava o PL aqui da cidade era o Antônio Carlos Rodrigues e o Isaac Félix, que é um grande vereador. O Valdemar também queria aqui. E aí o Bolsonaro insistiu muito para que o Coronel Melo, por causa da passagem dele pelo CEAGESP, que ele inaugurou uma torre e fez um monte de movimentos dentro do CEAGESP, que não alteraram absolutamente nada o que sempre foi o CEAGESP, o que sempre teve de errado no CEAGESP, continuou ocorrendo mesmo depois da passagem dele. O que tinha de certo está lá, é o maior entreposto do agronegócio hoje do país, movimenta bilhões, está num lugar extremamente de logística bom para a cidade de São Paulo, para o estado de São Paulo. Ele fica ali na entrada Entre as duas marginais. Entre as duas marginais, na entrada de várias estradas. Teve movimento já para tirar o CEAGESP de lá e mandar para o Rodoanel com o pessoal que era
maior ali, os vendedores de monoculturas ali, tentou tirar para lá, mas aí os permissionários bateram o pé, porque se precisa tirar alguma coisa que é ruim para aquele espaço que está o CEAGESP, tire o Cadeão de Pinheiros e manda para o Rodanel e amplia o CEAGESP, que se conseguissem fazer um CEAGESP com esteiras, com fábricas de compota para pegar o que está sobrando lá e tirar aquela enchente que acontece, se modernizasse, o que é bilhão podia virar até trilhão, e muito pouco governante tem essa visão. Mas aí, graças a isso, o Bolsonaro indicou o Coronel Melo Araújo a vice-prefeito, e o Coronel Melo Araújo começou a campanha e o Bolsonaro abandonou o Ricardo Nunes na campanha, que se não fosse o Tarcísio, a gente corria o risco de hoje o prefeito ser o Pablo Marçal. Mas Bolsonaro largou ele a míngua, apoiou o Pablo Marçal, andava, abraçava o Pablo Marçal, falava que o Pablo Marçal é bonito, e graças à palavra do governador, que se manteve até o final e levou o Ricardo Nunes debaixo do braço, o Coronel Melo Araújo é hoje o vice-prefeito, já demitiu o secretário, e um secretário extremamente competente que desenvolveu um brilhante trabalho na cidade de São Paulo, já fez um monte de afastamentos, já se recusou a pagar a emenda, e é um calo no sapato do prefeito que pode acontecer qualquer coisa aí. E aí tá todo mundo, tem um grupo de oração, a gente já fala isso já há meses, que tem um grupo de oração. Os muçulmanos viram para Meca toda final de dia, os evangélicos colocam os joelhos no chão, todo mundo rezando para o vice-prefeito sair candidato. Mas você... Olha lá, esse microfone. Mas você acredita que ele vai ter apoio realmente da ala do PL? Por quê? Essa semana mesmo, na AgriShow, o próprio Flávio Bolsonaro disse que ele apoiaria a candidatura ao Senado do André do Prado, que esteve na última semana nos Estados Unidos pedindo bênção para Eduardo Bolsonaro. Então, esta ruptura que está dando é porque papai está trancafiado na prisão domiciliar e não consegue emitir nenhum tipo de opinião. Eu duvido que entre André do Prado e Coronel Melo Araújo, nobre ex-presidente Jair Bolsonaro não opte por Melo Araújo. E a hora que for consultado, se ele não tiver amordaçado pelos filhos num quarto escuro com a meia na boca, é capaz de aparecer o nome do Melo Araújo aí. A direita está toda esfacelada para esse cargo de Senado. Aliás, no download a gente vai discutir outros 2 nomes que foram lançados essa semana para o Senado pela direita. E está todo mundo meio desesperado por essa vaga do Senado, que a gente tem que tomar muito cuidado. Aliás, nós temos uma foto que o Rafa trouxe aqui no começo, para vocês verem qual é a parte complicada de não ter um senador engajado. Olha a publicação de 13 minutos atrás do senador Marcos Pontes por São Paulo. Ele conseguiu colocar uma pessoa que geralmente é acusada de estar trabalhando em trabalho escravo numa mina de carvão, e ele está dando feliz dia do trabalhador para todos os trabalhadores brasileiros, com uma pessoa que geralmente é explorada. Ó, que bênção. É isso, assim, ele está dando aval. Realmente, num dia do trabalhador, onde a escala 6x1 vai ser a mais falada, com certeza, que já tem toda uma polêmica. Ali o nosso senador, o nosso representante, você que votou, e você que não votou, muitos que se isentam de votar, né? Para senador, para deputado, não escolhem direito. Isso. Ah, vou lá. Tem uns que votaram no mundo da lua, né? Agora é uma cena triste, né? Você pega realmente no dia do trabalho, coloca a frase Feliz Dia do Trabalho, e uma pessoa que está sendo explorada pelo sistema numa situação subhumana ali, que você realmente tem doenças, né, pela atividade do carvão, respirar esse pó. E você vê que ele está trabalhando sem nenhuma proteção, EPI, né? Então nada. Não tem nenhum equipamento de proteção ali necessário para o trabalho que ele está desenvolvendo. Ou seja, é uma imagem que revolta. Realmente é uma exploração do trabalho que esse senhor está realizando. Quando o Rafa trouxe essa foto, eu falei, deixa eu printar, porque já vai ser apagada. Vão esquecer, é primeira mão, ninguém está dando isso. A Guardiã é a primeira que está trazendo esta foto do nosso nobre senador, que o estado de São Paulo inteiro acreditou que ele era um bolsonarista de direita, porque ele foi o ministro, aliás, ele foi um ministro
ministro que não conseguia executar orçamento. Teve um ano que ele executou 18% do orçamento do ministério dele, porque ele não tinha competência para fazer uma execução de orçamento. Foi um rapaz que saiu saiu de Bauru, foi candidato a deputado federal pelo Partido Socialista Brasileiro, e todo mundo jura que ele é de direita bolsonarista. É aquele negócio da família que tem meia dúzia de família, da pátria que tem meia dúzia de bandeira dos Estados Unidos e Israel, menos a do Brasil. E este cidadão, que é o nosso senador por mais 4 anos, a partir deste ano, era um candidato socialista do Partido Socialista Brasileiro, foi candidato a deputado federal, foi um péssimo ministro, que o Ministério da Ciência e Tecnologia foi horroroso na administração do Bolsonaro, mas veio e toda a população do estado de São Paulo acreditou que ele era de direita, mas é um país bolsonarista. Sem heróis, né? País sem heróis, você coloca ali uma capinha. Porque é isso, né? Ele vem fantasiado de astronauta. Não, ele foi astronauta. Ele saiu do planeta Terra e depois foi vender travesseiro. Astronauta, a NASA não confirma Foi que o travesseiro da NASA. Astronauta, não. Você tem, Rafa, um travesseiro da NASA, do Marcos Ponte? Não confirma ele como astronauta. Nenhuma missão. Eu sei, o Fabi falou uma coisa interessante, né? Falta heróis, mas hoje em tudo, né? No esporte, na política. O Brasil precisa fazer uma reflexão. Eu acho que a gente está num movimento positivo. Diga que não foi aprovado o Messias para o STF, já aproveitando aí o gancho, porque indicar amigo é uma coisa que não condiz com a justiça. Isso até o próprio Lula falava, que ele não indicava amigo, mas já indicou 3. Pois é. Então é uma incoerência. Outros ministros que era amigo também. Mas é o que eu falo que o Brasil acordou, porque foi praticamente a primeira vez na história que mais de 100 anos que o ministro indicado pelo presidente não é aprovado no Senado. Segunda vez. Floriano Peixoto também não conseguiu. Mas dessa vez, vamos lá. Não foi aprovado, não foi porque realmente os nossos senadores são conscientes do contexto. Ele não foi aprovado porque o Lula está passando por uma maré tão ruim. E o Davi Alcolumbre conseguiu articular muito bem, porque ele era o principal contrário aí a aprovação do Jorge Messias, por todo um contexto aí do Lula não ter indicado Peixoto. Então, se a gente for pegar a análise, nunca é porque temos senadores que realmente estão ali querendo o melhor pelo país. Nunca é porque a pessoa realmente não era mais preparada, talvez a mais isenta. Isso que é triste, para né? assumir a posição, mas é sempre o jogo dos bastidores e é por isso que a gente está aqui. É o jogo a gente tem que abrir essa caixinha, porque as decisões são tomadas, né, atrás do palco, acordos, e se a gente não fala... Então vamos colocar versões. A Fabi colocou uma versão extremamente possível do porquê não foi aprovado o nome do Messias, apesar de ser evangélico, de ter a aprovação de André Mendonça do Bolsonaro lá para que ele fosse ministro, mas existe realmente esta possibilidade de não ter ido porque o presidente Alcolumbre queria o Rodrigo Pacheco, que é o candidato a governador de Minas Gerais e que é o principal aliado dele no Senado. Tem outras possibilidades também. Davi Alcolumbre tem o tipo de movimentação de tabuleiro por um senador do Amapá, porque se fosse de Minas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, não teria... possibilidades do governo intervir. Agora, ele é senador do Amapá. Sendo senador do Amapá, qualquer quantidade em bilhão, que é zero em termos da arrecadação brasileira de trilhões, tá? Injetado no Amapá, nos adversários do Alcolumbre, vai fazer com que ele saia. Este apavoramento de Alcolumbre por não deixar o Lula colocar um ministro do Supremo, mesmo sendo amigo, porque ele liberou todos os outros amigos. A partir do momento que liberou outros, podia ter ido aí também. Agora, este apavoramento, todo mundo na internet está chamando de Bolsomaster.
Que o Alcolumbre é um que, se começar essa investigação, o medo dele não é ter ministro do Supremo, o ministro dele é ser preso. Ah, com certeza. E este medo e este apavoramento, eu que sempre trago memórias mais antigas, o Brasil sempre fez isso. Eu lembro no final da década de 90, que estava para ser julgado o caso Naginarras, que foi um cara que deu uma quebra na bolsa de valores aqui do país. No dia que foi julgado todas as contas do Naginarras e ele foi considerado inocente e tiraram todos os processos que ele tinha, foi feito por um juiz que foi o mesmo que a primeira vez da vida soltou a Suzane Richthofen. Ele liberou o Naginarras e absolveu de tudo e soltou a Suzane Richthofen. Quais eram as matérias no dia seguinte disso ter acontecido? Era sobre o Naginarras ou era sobre a Suzane Richthofen ter saído em liberdade provisória, que foi 30 dias depois revogaram? Todo mundo só falava na Suzane Richthofen. Então, isso é uma estratégia antiga do nosso país. O Alcolumbre está muito preocupado, assim como muitos senadores ali da direita, da esquerda, no Supremo. Está todo mundo apavorado com o Teve Massa. gente da base governista que votou contra a aprovação do Jorge Messias. Teve muita gente, aliás, não só essa, está iniciando uma linha de terror de votação em Brasília. Teve essa primeira, ontem devolveram e mexeram na dosimetria, que também vai causar um tumulto, porque quem vai decidir... Tá, tem um monte de bolsonarista comemorando que o Bolsonaro vai pra rua. Não vai. Quem vai definir isso é o Supremo. Isso daí, o advogado de defesa do Bolsonaro vai ter que entrar com um pedido para que ele atenda o projeto que foi votado pela dosimetria a partir do início do ano que vem, porque vale pro ano que vem. Tá? E assim que cair no Supremo, o Xandão vai julgar, vai passar pela primeira turma, depois vai para o pleno. Daqui 2, 3 anos vão definir se o Bolsonaro tem direito de cair de 30 anos para 5. Todos os outros condenados do 8 de janeiro já estão até saindo. A senhora lá de Tubarão que Não, fez... Batom. Não, a do Batom já saiu faz tempo. A de Tubarão foi libertada essa semana. A que defecou em cima da mesa de um dos ministros e que era envolvida com tráfico de drogas e estava lá preso por causa da atitude do 8 de janeiro, mas tinha um monte de envolvimento com tráfico de drogas. Esse pessoal todo já vai estar na rua. Vai ter só o Bolsonaro lá preso, ou em prisão domiciliar, ou soluçando dentro da Polícia Federal, ou fazendo alguma outra coisa. Mas escolhendo o senador de São Paulo. Escolhendo o senador de São Paulo. E aí vai ter esse tipo de definição. Mas, vamos lá. Tem momento de terror no Senado, com o Alcolumbre desesperado, e essas pautas bombas só param a hora que o governo aceitar parar com esse negócio de CPI do Banco Master. Mas essa questão da CPI do Banco Master já virou uma questão também que a população comprou, né? Quando parar com a CPI do Banco Master, que ele deu muito azar, porque o Lula realmente está no inferno astral, porque no ano eleitoral, se ele parar... Acabou. Agora, gente. terminar em pizza, se for terminar em pizza a questão do Banco Master, é uma perda para a sociedade, para o brasileiro, gigantesco, né? Estamos falando de um dos maiores desvios de corrupção do mundo. Sim. Chegam a cifras de 80 bilhões. E de novo, Fabi, é você que vai pagar, sou eu que vou pagar, é o Martins, é todo mundo, é você ouvinte. A gente já está pagando, Já né? estamos pagando. Um país endividado, na forma como está endividado. Vem aí, Decola, como é que chama o pacote que ele lançou ontem? Decola, não é? Não, desenrola. Desenrola. Desenrola Brasil. Desenrola Brasil. Missão 2. Desenrola Brasil. E você trouxe também uma informação interessante, Fabi, que é as famílias endividadas, né? Estamos falando de 80% das famílias endividadas. O empréstimo consignado é uma armadilha. As pessoas pegam empréstimos, depois são os juros altíssimos, são descontados as parcelas direto na fonte. Ou seja, é um processo criminoso. Aí o trabalhador, né, trabalha o mês todo, na hora de retirar o salário, não ganha mais nada, porque o empréstimo foi feito, o juros abusivo caiu e não recebe nada pelo trabalho. Então isso é uma... Olha o idoso de novo trazendo informação muito antiga. Você sabe que esse negócio do desenrola eu dou muita risada, né?
Porque quando veio na eleição passada e o Ciro Gomes falou de montar um projeto para colocar quem estava devendo, tiraram um sarro do Ciro Gomes nos debates. Mas todo sabe, mundo Martins, brincava do Bolsa Devedor e não sei o quê. A primeira coisa que o Lula fez foi adotar o projeto do Ciro Gomes e agora está reeditando o projeto do Ciro Gomes. Mas, Martins, e ele virou chacota. Mas, Martins, não sou nem eu que falo. Eu conheço vários amigos empresários que não se conhecem e eu fiquei espantado deles me trazerem a mesma informação, que eles estão tendo problemas nas empresas, que o trabalhador trabalha, vai no RH reclamar que não recebeu e quando eles olham é exatamente isso. O salário é deduzido e não sobra nada. A dívida está sendo aplicada na fonte e o trabalhador não recebe o salário. Então isso não é uma fantasia, uma realidade que está acontecendo agora. É uma realidade, mas era chacota quando o Ciro Gomes falou que ia fazer. Agora é um projeto definitivo do governo e que tem ajudado. O Desenrola, a primeira edição, ajudou muita gente, teve muita gente que parou. Agora tem esse negócio do consignado de outras coisas e vai ajudar muita gente que está endividada Agora, de novo, eu vou falar mas tinha virado chacota. Numa versão ontem assisti o pronunciamento do presidente. E eu acredito, assim, que realmente ele é muito mal assessorado na comunicação dele. Ele é, assim, ele faz... Primeiro com aquele chapéu ridículo lá, que Deus me livre. Só um detalhe, não dá pra passar uma notícia séria com aquele chapéu. Mas aí me fala... termina a fala falando, porque vai ajudar o trabalhador, não sei o quê, só que o trabalhador, eles agora vão bloquear poder jogar na Bet. Primeiro que a Bet não podia nem ter sido liberada da forma que foi e leva as pessoas a essa situação. Aí, assim, É que a Bet é sempre um tapa-buraco nesse governo. E é outra linha que foi motivo de chacota, porque o governo libera a Bet, mas culpa o influenciador de estar fazendo um negócio que ele liberou. Então, é sobre isso, E entendeu? toda a Mas população brasileira reclama e vai falar que a culpa da Bet é da Virgínia e não é do governo que está liberando. É mais Ela e uma Luana armadilha. Piovani, né? Estamos falando de um processo, de um sistema que movimenta bilhões, que o trabalhador já está endividado, aí ele inocentemente, numa fantasia, acredita que a Bet, que a aposta vai salvar ele do buraco e no final só joga ele mais para baixo. E de novo, né, o dinheiro movimenta as decisões. Não aconteceu nada com as bets, elas estão funcionando a todo vapor. E quem paga de novo é o trabalhador. O sistema não é feito de novo para você que acorda cedo, que trabalha, que soa, que acredita. O sistema define quanto você ganha, quanto você pode trabalhar e no final até quanto você pode ganhar. Né? Eu acho que o caso Master foi isso. Eu acho que ele quis ganhar muito e o sistema entrou em colapso. Não aceitou. Ele quis ganhar muito e teve aval de muita gente para fazer esse sistema rodar. Porque teve muita empresa de Fabi, investimento que entrou na onda, mas, né? Fabi, ele na verdade, ele foi tão inteligente, no caso do Banco Master, que ele amarrou todo mundo. Não escapou ninguém. Com bilhões, ele conseguiu jogar em todos os lados. E aí ninguém pode se acusar, porque tá todo mundo sujo, né? Eu acho que está extremamente preocupante. A gente não pode esquecer que esse senhor do Banco Master, ele é oriundo da igreja de Lagoinha, que é uma igreja onde surgiu o bolsonarismo. Ele foi doador, sim, do Tarcísio. Ele foi doador de campanha, sim, do Bolsonaro. E está todo mundo jogando para um monte de coisas. Existem pautas bombas. Eu vou encerrar aqui a minha participação no Cidade da Cidade, pedindo para todo mundo tomar muito, muito cuidado. Porque isso que o Alcolumbre está fazendo em Brasília não é contra o Lula, não é contra Bessias, é a favor de alguém que está mal intencionado. E todas essas pautas podem dar problemas muito, muito sérios para o país. Ontem uma amiga minha muito antiga, ela aventou a possibilidade desse projeto da dosimetria que desceu muitas penas no país, acabar servindo para advogado criminalista conversar com um juiz e descer pena de estuprador, assassino, traficante de drogas e uma série de outras coisas. Então, está acontecendo coisas em Brasília que daqui 5, 10 anos
pode estar estourando no peito de todo mundo, colocando criminosos na rua. A gente tem que tomar muito cuidado com o que está acontecendo lá e se preocupar principalmente com essa linha do prefeito que está querendo lançar o vice-senador, o outro louco que está com o pessoal em mina de carvão trabalhando e principal tomar muito cuidado com o nosso parlamento, tanto com deputados federais quanto com senadores e deputados estaduais para essa eleição, porque isso daí vai estourar na frente, na mão de todo mundo. Bom, encerramos. Eu encerrei Cidade Dentro da Cidade, agora vocês. Rafa? Não, legal. Eu discordo um pouco do Martins. Eu acho que a decisão de não deixar o Messias entrar foi extremamente positiva. Não interessa muito agora, talvez, a questão dos bastidores, os porquês, mas, de novo, não dá para indicar amigo. A gente já tem um STF com várias indicações do presidente, com relações extremamente pessoais. Não dá mais. Não é o propósito do STF. Tem que ser realmente um ministro isento, talvez um ministro de carreira. A gente tem que rever muitas questões lá dentro. E, de novo, a questão do Banco Master, eu fico... não consigo entender como é que também pode cair no colo da direita, sendo que houve mobilizações da esquerda, para interromper CPIs, para bloquear investigações, batendo palma, comemorando que não ia mais se investigar pessoas. Então, assim... Tem para os dois lados, né, Rafa? Sim. Tem para os dois lados, não tem ninguém aí que não se favoreceu dessa orgia financeira do Banco Master. O Banco Master vai... Por que tá todo mundo nessa expectativa? Porque realmente, se essa CPI do Banco Master avançar, vai sobrar para muita gente. Mas agora a gente vai encerrando, certo, piloto? Cidade Dentro da Cidade, é com você. É isso aí, gente. Ponto final na edição de hoje, dessa sexta-feira, 1º de maio, feriado nacional do Cidade Dentro da Cidade, que volta segunda-feira a partir das 7 da manhã. A gente vai pro intervalo e na sequência vem o download da notícia, a primeira edição, com a sequência do Tabuleiro da Política aqui para você. Já voltamos.